Olá, querido amigo, olá, querido irmão. É um prazer estar com vocês nesse momento para mais uma análise da Palavra de Deus, para mais um estudo especial da Bíblia. Eu queria analisar com você nesse momento o Salmo 91. Salmo 91 é um salmo muito conhecido como o Salmo dos tempos de perigo ou dos tempos difíceis. E assim nós podemos ver que esse salmo ele traz uma mensagem poderosa, porque ele nos mostra as adversidades enfrentadas, mas também nos mostra o cuidado de Deus sobre o seu povo. Nós podemos perceber aqui, eu já estou com a minha Bíblia aberta, convido você também a abrir a sua. Logo no início, o Salmo vem nos falando o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que coisa interessante, né? No esconderijo do Altíssimo, sob a sombra do Onipotente, sobre a sombra do Altíssimo. E o que é melhor do que estar sob o cuidado de Deus, sob suas asas, sob sua proteção? Não existe nada melhor. É interessante notar que no verso 2, quando Davi, esse salmo é atribuído a Davi pela Septuaginta, Davi ele inicia dizendo o seguinte: Deus meu em quem confio. Ele primeiramente usa a expressão, né, inicialmente a primeira pessoa, para depois fazer uma mudança para a segunda pessoa, expressando o seguinte: pois ele te livrará. Talvez fosse a intenção do salmista de primeiramente declarar a sua própria fé, para que só então ele pudesse sim aplicá-la a outras pessoas. Outra coisa que nós podemos observar, que também é interessante, são os perigos aqui descritos de forma poética. Eu queria que você acompanhasse comigo aí a partir do verso 3, onde diz, né? Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas asas e sob as suas asas estarás seguro. A sua vereda é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, certo? Nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós podemos observar que essas ameaças aqui mencionadas, todas elas são ameaças e armadilhas contra o corpo, a mente e o espírito. Outra coisa interessante também é que essas ameaças, elas parecem ser ameaças invisíveis. E quão difícil é lutar contra um inimigo que nós não vemos, contra um inimigo que nós não conhecemos. Se já é difícil lutar contra um inimigo que nós conhecemos, que nós temos um certo conhecimento, o que dirá contra alguém ou algo ou alguma coisa que não conhecemos? Por isso é importante contar com auxílio, com poder divino, contar com o Altíssimo para nos ajudar. E ele nos faz a promessa no Salmo 91 de que vai estar cuidando dos seus filhos com suas asas, né? O salmista usa as expressões poéticas não só para falar dos perigos, mas também para falar do cuidado de Deus. Ele usa a expressão, né? Sob suas asas estarás seguro. É uma referência às aves, né? Digamos, as galinhas, que quando uma ameaça surge para atacar os seus pintinhos, você percebe que a galinha cobre os seus pintinhos com as asas, justamente para proteger. É o cuidado, né, dado a cada um de nós, filhos de Deus. Podemos também observar, né, que sabemos que todos esses perigos, eles serão
colocados, né, à frente de cada um de nós, mas para cada perigo colocado diante do Filho de Deus, também será colocada uma proteção. Aqui no Salmo, a gente percebe que o Senhor, ele vai disponibilizar, ou ele disponibiliza, já disponibilizou, hostes angelicais, agindo em favor dos seus filhos. Certo? Não apenas tornando-nos sobreviventes, mas vitoriosos. Deus, ele quer nos dar a vitória, ele quer te dar a vitória. Mas para que você seja um vitorioso, você tem que estar sob o cuidado de Deus, sob suas asas, sob a sua sombra. Aí nós percebemos também que depois de todos esses perigos enfrentados, o Senhor nos tornará vencedores e fará com que nós possamos vencer as adversidades. O Salmo continua dizendo o seguinte aqui, olha, ele promete que iremos pisar o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente, que são figuras para o próprio diabo. E no final nós percebemos algo maravilhoso. A voz soberana do Eterno, certo? Entra em cena com 6 extraordinárias garantias. Aqui nos é apresentado 6 garantias de vitória. Vamos ver quais são elas. Primeiro, eu o livrarei. Segundo, pô-lo-ei no alto retiro. Terceiro, ele me invocará e eu o responderei. Quarto, estarei com ele na angústia. Quinto, dar-lhe-ei abundância de dias. E por último, sexto, eu lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa maravilhosa poder saber que Deus está conosco em meio aos momentos difíceis. E não tenha dúvida que nesse exato momento Deus, ele está com você. Os seus anjos estão com você. E pode ter certeza que ele lhe dará condições de vencer as adversidades, de vencer os problemas, quaisquer que sejam eles. Tenha a certeza disso. Ele vai nos dar livramento, vai nos colocar em um lugar alto, seguro, vai nos dar proteção. Quando nós o invocarmos, ele vai nos responder. E o mais importante, esse salmo, ele finaliza no verso 16, dizendo o seguinte: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Se você tem o desejo de receber a salvação do Senhor Jesus, de ser colocado no alto monte, no monte da salvação, no monte do Senhor, você precisa confiar. Você deve também expressar a sua fé, assim como o salmista fez, dizendo o seguinte: o Senhor é o meu refúgio. Esse deve ser a nossa declaração. Essa deve ser a nossa declaração, que o Senhor, ele é o nosso refúgio e que ele nos mostrará a sua salvação. Que Deus possa te abençoar. Continue firme, confiante no Senhor e em suas promessas, e você também verá a salvação de Deus em sua vida. Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.